Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula e nós vamos agora estudar a função exponencial. A função exponencial é aquela onde a minha incógnita x está no expoente. Um exemplo é quando eu tenho f de x igual a 4 elevado a x, olha o x no expoente. F de x é igual a 0,1 elevado a x. F de x é igual a 2/3 elevado a x. Vamos lembrar de uma regra da potência. Todo número elevado a zero é 1. Então, se o meu x, que está aqui no expoente, for zero, quanto que é meu f de x? É 1. Então, toda a minha função exponencial passa nesse ponto 0, 1. Ou seja, x igual a 0, y igual a 1. Nós temos função crescente e decrescente. A função crescente é aquela onde a minha base é sempre maior que 1. Se a minha base for maior que 1, ela é crescente. Olha aqui o modelo. Ele passa nesse ponto 0 e 1, minha função exponencial, e ela está crescendo. Com o aumento dos valores de x, os valores de y também aumentam. Nós temos também a função decrescente. A decrescente, a minha base, ela está entre 0 e 1. Os valores da minha base têm que estar entre 0 e 1. A minha função é decrescente. Olha o modelo. Temos aqui, ó, o ponto 0 e 1, e a minha função está decrescendo. Ou seja, conforme os valores de x estão aumentando, os valores de y estão diminuindo. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Dada a função f de x é igual a 2 elevado a x e g de x é igual a meio elevado a x, é correto afirmar que... Vamos analisar essas duas funções. Quando o f de x é 2 elevado a x, olha a base, maior que 1, ela é crescente. O f de x. E o g de x, olha a minha base. Minha base é 1 sobre 2, meio. Esse valor está entre 0 e 1. Então, a minha função g de x, ela é decrescente. E ambas as minhas funções estão passando nesse ponto. Que ponto que é esse? Esse ponto é o ponto 0, 1. Vamos ver a alternativa, então. Letra A. G de x é decrescente? Não, não é decrescente, olha. Ou seja, mentira. G de x é decrescente e se intercepta no ponto 1, 0. G de x, ela realmente é decrescente. Só que ela passa no ponto 1, 0, pessoal? Não, ela passa no ponto 0, 1. F de x é crescente e intercepta no ponto 1, 0, f de x é crescente, ok. Mas ela tá passando nesse ponto 1, 0? Não. Ela passa no ponto 0 e 1. Letra C. F de x e g de x são crescentes? Não. Uma é crescente e a outra é decrescente. Letra D. F de x é crescente? Sim, f de x é crescente. E g de x é decrescente? Sim. Então, a alternativa certa é a alternativa D. Segundo exemplo. Um biólogo está estudando uma cultura de bactérias que se reproduzem de forma exponencial. A lei de formação descreve a reprodução dessas bactérias. É f de t é igual a Q vezes 3 elevado a T, onde Q de T é a quantidade inicial, vamos anotar esse dado, e T é o tempo dado em horas. T é o tempo dado em horas. Sabendo que havia 200 bactérias em uma amostra, qual será a quantidade de tempo necessário
para que essa cultura tenha um total de 16.200 bactérias? Bom, se ela tinha 200 bactérias, então a quantidade inicial vai ser 200, certo? Ele quer saber a quantidade de tempo, então ele quer saber o T. Sabendo que para que a bactéria tenha no total 16.200 bactérias. Vamos colocar a fórmula e substituir. A fórmula F de T é igual Q inicial vezes 3 elevado a T. F de T é a quantidade de bactéria, que vai ser 16.200. Q inicial, 200 bactérias, vezes 3 elevado a T. Bom, esse 200, ele tá multiplicando. Ele vai passar dividindo. Então, 16.200 dividido por 200 é igual a 3 elevado a T. A gente pode cortar esses dois zeros. Ficou 162 dividido por 2. 162 dividido por 2 vai dar 81. É igual a 3 elevado a T. Bom, a gente tem que decompor o 81, certo? Lembra, pessoal, que na função exponencial, qual que é a regra? Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, a gente tem que decompor 81. Vamos lá, 81, lá no meu rascunho. Dá para dividir por 3, que vai dar 27. Que dá para dividir por 3, que vai dar 9. Dá para dividir por 3, que vai dar 3. Dá para dividir por 3, que vai dar 1. Ou seja, 81, quantos 3 eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. É igual a 3 à quarta, certo? Então, no lugar de 81, eu vou substituir. 3 à quarta é igual a 3 elevado a T. Função exponencial, qual que é a regra? Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. As bases estão iguais? Estão, 3 e 3. Então, os expoentes são iguais. O que eu tenho no expoente? 4 é igual a T. Ou seja, quanto que vale meu tempo? 4 horas. Então, a resposta, o que ele perguntou? Qual será a quantidade de tempo necessário para que essa cultura tenha o total de 16.200 bactérias? O tempo necessário será 4 horas. Certo, pessoal? Vamos para o segundo exemplo. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão N de T é igual a 2.000 vezes 2 elevado a 0,5T, sendo T em horas. Considerando essas condições, quanto tempo após o início da observação? O que ele quer saber, então? O tempo. O número de bactérias será igual a 8.192.000. Então, vamos colocar a fórmula e substituir. Eu tenho a minha fórmula. N de T é igual a 2.000 vezes 2 elevado a 0,5T. Ele falou que ele quer que o meu número de bactérias seja 8.192.000. Então, o que eu vou pôr aqui no lugar de NT? 8.192.000 é igual a 2.000 vezes 2 elevado a 0,5T. Como no outro exemplo, esse 2.000 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, fica aqui 8.192.000
dividido por 2.000 é igual a 2 elevado a 0,5t. Corta 3 zeros embaixo, 3 zeros em cima. Nós ficamos com 8.192 dividido por 2. Essa conta aqui, 8.192 dividido por 2, vai dar 4.096. É igual a 2 elevado a 0,5t. O que a gente tem que fazer agora? Decompor 4.096 em números primos, certo? Vamos fazer, então, essa decomposição. Bom, pessoal, decompondo, então, esse número 4.096, vamos aqui, 4.096. Dividido por 2, vai dar 2.048. Dividido por 2, vai dar 1.024. Quem já lembrar, sabe que 1.024 é 2 elevado a 10, certo? Mas, quem não lembrar, vamos continuar fazendo. Olha, se 1.024 é 2 elevado a 10, e aqui eu tenho 2 e 2, vai ficar 2 elevado a 12, certo? 2 elevado a 10, 2 elevado a 11 e 2 elevado a 12. Mas, quem não lembra, vamos continuar fazendo. 1.024 dividido por 2, 512. Dividido por 2, 256. Dividido por 2, 128. Dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Ou seja, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 elevado a 12. Então, aqui nós vamos substituir. No lugar de 4.096, nós vamos pôr 2 elevado a 12 é igual a 2 elevado a 0,5t. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais, certo? O que sobra pra gente no expoente? Que 12 é igual a 0,5t. Esse 0,5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 12 dividido por 0,5 é igual a t. 12 dividido por meio vai dar 24. Então, a minha resposta, o tempo é igual a 24 horas. Último exemplo. Uma aplicação especial rende 1,5% ao mês, em regime de juros compostos. Certa pessoa deseja aplicar a quantidade de R$620 durante 2 anos. 620 durante 2 anos. Determine o montante gerado por essa aplicação. Nós temos que lembrar, pessoal, a fórmula de juros compostos, que era o meu montante é igual ao capital inicial vezes 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado a T. Bom, vamos lá. O meu montante é isso que eu quero, ó. Determine o montante gerado. É isso que eu quero. O meu capital inicial é o quanto que ele aplicou, que vai ser 620. A minha taxa de juro, que é o I, é 1,5%. O que é 1,5%? É 1,5 dividido por 100, que vai dar 0,015. Vou pegar esses valores e vou substituir na minha fórmula. Então, vai ficar M, vai ser C, que é 620, 1 mais o I, que é 0,015, elevado a T.
Então, o meu montante vai ser 620 vezes 1 mais 0,015 vai dar 1,015 elevado a T, que é 2 anos. 1,015 elevado a 2 é 1,015 vezes 1,015, que vai dar 1,4295. Então, o meu montante, a hora que eu faço essa multiplicação de 620 vezes 1,42, vai ser 886,29. Então, essa que é a minha resposta. Resposta, o montante vai ser de R$ 886,29. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a relembrar essa matéria, a entender função exponencial e segue no roteiro dessa semana exercícios de fixação. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.